Olá, boa noite. Aqui é a Fernanda de Moraes, como vocês já sabem. A gente está aqui para fazer a primeira live da leitura coletiva do livro Um Defeito de Cor. Aqui está. Jalusa já chegou. Boa noite, Jalusa. Oi, Israel, tudo bom? Que bom ver vocês chegando. Cláudia. Oi, Lucas, que bacana. Estou muito feliz de ter vocês aqui essa noite. Estou aqui aguardando, a Lili já entrou. Logo, logo ela vai pedir para participar. E aí a gente já começa essa discussão nessa noite, que para mim está sendo mais do que especial. A gente já... Oi, meu bem, tudo bom? Tá gostando do cabelo? Olha. Hoje está sendo muito especial. Oi, Grace, que bom que você tá aqui. Que bacana. Bacana mesmo. Marta também veio. Que bacana. Pois é. Olha, a Lili já tá solicitando aqui. Tchanan. Tchananã. Lili. Olá. Oi, a Lili. Que bom. Oi, querida. Parece que tem um tempão que a gente não se vê, que a gente não se fala assim. A gente estava realmente com muita saudade. Então, que bom estar aqui, né? Sim. E pontual, tá vendo? Às vezes eu me atraso, mas hoje eu fui pontual. As duas fomos. Você já viu quem tá aí na sala? Então, um beijo para Jalusa, um beijo para Cláudia, que são nossas companheiras na leitura. Quero mandar um beijo para Marta, minha amiga, que está aqui, que acabo de ver que a Marta, que está aqui, é minha amiga pessoal, né? Eu imaginei. E é minha amiga de outras leituras, né? Minha amiga daqui de Pelotas. E aos poucos as pessoas vão chegando, né, Fernanda? É isso. Então, assim, acho que a gente já pode saber mais ou menos quem é Liliane Prestes, né? Quem é essa mulher maravilhosa. Já pode ir se apresentando, falando pra gente o que que você faz, fala pra gente do seu IG literário. E aí, Sim. quando as pessoas forem chegando mais, a gente dá início à discussão. Tudo bem? Certo, certo. Então, para quem não me conhece, né, Fernanda, o meu nome é Liliane Prestes, eu sou gaúcha, eu moro em Pelotas, Rio Grande do Sul. Nós estamos com uma distância considerável entre nós, né, Fernanda? Bastante. E então, assim, a minha formação, eu sou formada advogada em primeiro lugar, né? Me formei em direito. Depois de uns 3 anos, eu resolvi fazer faculdade de letras. Aí fiz letras, língua portuguesa e literatura. Mas dentro da língua portuguesa, dentro do curso de letras, eu optei por me especializar na área da linguística, que é o estudo da língua, né? E não da literatura, naquela época, né? E aí eu fiz mestrado e doutorado em letras. E dentro de linguística, eu optei por uma área chamada linguística cognitiva, que é a área que estuda o funcionamento do cérebro para que o ser humano consiga compreender, produzir, né, processar a linguagem, adquirir linguagem, né, as lesões e tal. É o funcionamento cerebral relacionado à linguagem, né? Trabalhei muitos anos no ensino superior, mas quando a minha filha nasceu, eu tenho uma filhinha de 7 anos, quando a minha filha nasceu, eu fiz uma revisão, assim, de
prioridades na minha vida, né? E vi que o estilo de vida que eu levava como professora universitária não casava muito bem com o estilo de maternidade que eu queria, né? Então eu fui aos poucos me organizando para sair da universidade, para que eu pudesse dar a atenção que eu gostaria de dar para a infância da minha filha, para o crescimento e desenvolvimento da minha filha. Então, quando ela tinha 3 anos, eu saí do ensino superior, né? E de lá para cá eu trabalho com leitura, porque cognição tem relação com leitura, né? As coisas se relacionam. Trabalho com leitura, trabalho com locação de livros, trabalho com orientação para a leitura, com consultorias e mentorias para leitura, com desenvolvimento de clubes de leitura aqui na minha cidade. Quando começou a pandemia, a gente passou para o online, né? Por motivos óbvios, né? E aí tem o meu perfil literário, que é um perfil recente, que se chama Liliane Prestes Leituras, né? E aí conheci a Fernanda há pouco tempo, mas foi um encontro assim muito forte, muito significativo, né, Fernanda? E Nem me aí de fale. lá para cá, assim, desde que a gente se conheceu, assim, a gente está, né, assim, interagindo muito. E aí estamos aí nessa leitura coletiva de Um Defeito de Cor. Muito bem. Que é o nosso protagonista essa noite, né? Perfeito, Esse lindo protagonista tá que aqui. de tanto manusear está se acabando. É verdade, né? Mas É, vamos lá. mas As vale a pessoas que. pena, né? E Ah, precisa ser. vale. É É, por isso que ele está todo riscado, todo. Né? marcado, isso aí. E é por isso que a gente Isso está aqui essa noite, né? Para as pessoas entenderem por que um defeito de cor, por que essa live, por que esse encontro, e sim, por que é tão importante tantos riscos numa leitura como essa. perfeito. Então, eu acho que já tem um tempinho que a gente está aqui na sala, acho que 11 Sim. minutos, mais ou menos. Acho que a gente já pode Uhum. começar, porque a gente tem bastante coisa para falar, né, Para Lili? falar, exatamente. Exatamente. Já, Lu, já, eu combinei o livro e a unha. Olha, minha filha, eu sou dessas. Ah, Mas vamos falar do vamos lá. que é sério. Isso. Então, a gente vai começar essa live hoje falando desses encontros que a vida nos dá, não é, Eli? Então, Isso. inicialmente eu vou contar para vocês mais ou menos como é que começou a leitura de Um Defeito de Cor, como é que começou esse grupo, como começou essa ideia. Em novembro do ano passado, eu fiz a convite do André, do Leituras Periféricas, que é hoje um amigo para mim, uma participação sobre um conto do livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu fui lá comentar com o André um dos contos do livro que se chama Quantos Filhos Natalina Teve? E a Jalusa estava lá também assistindo, né? A Cláudia, eu acho, também, e a Liliane. E aí, no meio lá da apresentação, eu sugeri que eu gostaria muito de ler Um Defeito de Cor, que inclusive eu já o tinha, por conta de saber da importância desse livro, das discussões acerca da mulher, acerca do, da história do nosso povo, sobre uma outra perspectiva. E encerrando essa live, nós começamos a nos encontrar mais vezes, né? Apesar da distância, praticamente um continente, eu e Liliane, e um dia ela me disse se quando eu fosse ler Um Defeito de Cor, se a gente podia ler esse livro juntas. E aí eu disse para ela que sim, né? Que eu topava bastante, que eu ia me programar para isso e tal. E aí eu comecei também a
a me aproximar também da Jalusa e a Cláudia, que também é uma querida, e elas chegaram assim, eu disse, poxa, vamos ler todo mundo junto, né? Vamos ler nós quatro mulheres. E aí a Carol também se interessou depois em ler, e a Deise, que viu a postagem, eu acredito, no Wiki da Liliane, se interessou Isso, também, né? isso. E foi assim que nós seis, basicamente, nos interessamos pela leitura de Um Defeito de Cor e começamos essa empreitada, porque é uma empreitada. Quem vê cara, não vê coração, né? São 952 páginas de muito conteúdo, de muita informação, e a gente sabe? Não para de se surpreender, não para de querer conhecer mais e mais dessa obra incrível e da Ana Maria Gonçalves, né? Essa mulher que nos proporcionou essa leitura tão incrível. Uhum. E é isso, né? Mas eu acho que todos esses encontros, eles se devem a um conceito que a Liliane vai agora explicar para a gente acerca da Uhum. sua etimologia, né? É, Então, é, o que me levou, diga. né? O que me levou a falar lá com o André, o que me levou a encontrar a Liliane, o que me levou a estar nessa leitura com vocês. Tudo isso, né? A gente pode resumir num termozinho muito significativo. A Lili vai dizer agora o que é. Exatamente. Então, o conceito, né, é o conceito de serendipidade. Serendipidade, e isso que eu estou falando, aparece já no prólogo do livro Um Defeito de Cor. Por que um defeito de cor, segundo Ana Maria Gonçalves, é resultado de algumas serendipidades. Então, eu já estou falando na nossa história enquanto grupo, já estou introduzindo alguns conceitos que são básicos para a leitura desse livro que a gente vai começar a debater aqui, né? Então, a Ana Maria Gonçalves, ela vai começar o livro a partir da origem, né, da etimologia dessa palavra, o que é serendipidade e como ela surgiu. Então, essa palavra foi encontrada pela primeira vez, historicamente, em 1754, numa carta escrita por Horace Walpole, salvo pronúncia equivocada, né? Horace Walpole escreveu uma carta para um amigo usando esse termo, serendipidade, porque ele havia encontrado um pequeno tesouro, certo? Esse Horace havia encontrado um pequeno tesouro. E aí ele se referia a um romance que havia lido. O nome desse romance era Os Três Reis de Serendip, certo? E digamos, a essência, a síntese desse romance era o seguinte: os três reis viajavam, e enquanto eles viajavam, eles encontravam no caminho coisas que eles não estavam procurando. Eles procuravam por algo A e encontravam alguma outra coisa B, diferente daquilo que eles esperavam. Mas o que eles encontravam era bom, era melhor do que o que eles estavam procurando, né? Então, daí surgiu o conceito serendipidade, né? Então, a serendipidade é encontrar ou descobrir algo que não se estava à procura. Mas para isso é necessário estar pronto para perceber esta coisa que está ali para ser encontrada ou descoberta, né? Então esse Exatamente. conceito se aplica a nós. Estava lá a Fernanda lá na live, entro eu na live, entra a Jaluz, entra a Cláudia,
Estamos lá, eu assisto lá a Fernanda, e aí chego na Fernanda, conhecia já a Fernanda, mas de pouca conversa, né? Mas chego lá na Fernanda e digo, Fernanda, posso ler contigo? E aí todo um desenrolar acontece. Aí ela vai lá fazer contato com a Jalusa, vai fazer contato com a Cláudia, formamos o grupo. Depois chega a Daisy, chega a... Como é o nome da outra moça? A Carol? A Carol, perdão. Isso. Chega a Carol. E o grupo cresce, né? E vamos nessa leitura até julho, né? Porque trata-se de um calhamaço e cheio de informação, cheio né, de conteúdo, e uma leitura que, conforme nós vamos agora explanar daqui a pouco, nos remete a outras informações, nos remete a outros estudos, né? Então, por isso, um prazo estendido, né? Sim, mesmo porque nós somos assim incontroláveis quanto a clubes de leitura e a leituras paralelas. É uma, é uma coisa assim que a gente não consegue conter, né? Então a gente precisa realmente desse tempo Sim, para abarcar todas as nossas milhares de leituras. de leituras. E aí, sabes que hoje à tarde eu fiz um vídeo nos meus stories falando que teria live hoje, né? Essa live agora, e dizendo, olha, Sim, nós vamos fazer uma live comentando o livro, mas sem spoilers, eu disse, né? Sem spoilers. E, claro, a gente tem que tomar cuidado, né? Para não comprometer a leitura das pessoas. é um Mas compromisso que a isso gente que, tem, né? compromisso que a gente tem. Mas isso que nós vamos falar agora, vamos falar um pouco sobre o livro e tal, são coisas que não comprometem, são já informações sobre o livro, mas que não comprometem a surpresa que a pessoa vai ter ao começar a leitura, né? Então, nós vamos falar algumas informações que vêm no prólogo do livro, mas que são de conhecimento geral. Se vai procurar uma resenha na internet, vai encontrar isso que a gente vai falar. Tranquilamente, Então, tranquilamente. então, não tem nada aqui de muito surpreendente, né? Então, a própria Ana Maria Gonçalves, ela vai contar no prólogo que o livro é resultado de serendipidades, né? Que aconteceram com ela. A primeira delas aconteceu no ano de 2001. Estava ela numa livraria à procura de um guia de viagens sobre Cuba, né? Então ela procurava esses manuais, né, de viagem, esses guias de viagem sobre Cuba. E ela foi a uma prateleira e começou a mexer, tentando encontrar. No que ela está mexendo na prateleira, os livros caem, cai uma pilha de livros sobre ela. Mas quando esta pilha cai, ela consegue segurar na mão um livro apenas. Sobre o que é este livro? Sobre a Bahia. O nome do livro é Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios. É um guia de viagens também, sobre a Bahia, obviamente, escrito por Jorge Amado, o que não é pouca coisa, Jorge né? Amado, Jorge Amado, Jorge Amado. Né? Né? Olha, Me segura que eu tô quase correndo para pegar o livro aqui para mostrar. né? Dá vontade de comprar, né, Fernanda? Dá vontade de ir atrás. Até nesse prólogo, que eu não quero me deter muito, mas no prólogo ela traz trechos do guia, Do de livro, do coisas que guia. ela leu no guia, né? E Isso. aí ela pegou aquilo, Bahia, né? Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios, gente. Começou a ler, leu uns trechos ali, ela destaca os trechos que leu. Puxa vida, mas isso aqui caiu assim na minha mão. Começou ali mesmo na livraria a pensar o quanto ela estava insatisfeita com a própria vida, insatisfeita com o trabalho, insatisfeita com a cidade onde morava, com vários aspectos da vida.
Isso aqui caiu assim na minha mão. Percebe que é a serendipidade? Percebe? Né? É É, isto. É o inesperado aparecer, descobrir o inesperado, mas estar pronto, estar alerta para perceber que a oportunidade está ali. sim, sim, e aproveitá-la, Então, né? ela levou o livro consigo e começou a ler o livro, descobriu no livro informações que ela ou não conhecia ou sabia pouco. Por exemplo, ela leu a respeito da revolta dos malês, que é um momento da história do Brasil que está quase que apagado dos relatos tradicionais da história, né? Sim, é Quase que verdade. apagado, praticamente apagado. Mas nesse livro do Jorge Amado, neste guia, se falava sobre quem são os malês. É a nação mais culta, né? É o povo mais culto entre os africanos escravizados que vieram para o Brasil, né? Sim, E que promoveram uma revolta, né? Promoveram um levante. Isso vem relatado no livro e isso inspirou, né? Isso trouxe à tona para ela o desejo de escrever um romance a respeito desse momento histórico, né? E dessa população que está apagada da nossa história oficial, né? Ou da abordagem tradicional da nossa história, né? Bom, isso. isso foi em 2001. Em março de 2002, ela consegue, então, se organizar e se mudar para a Bahia. Né? Aí ela se muda para a Bahia em março de 2002. Então, esta é a primeira serendipidade, não é a única. Não. Muitas outras serendipidades abraçaram Ana Maria Gonçalves nesse lindo trajeto que foi escrever esse livro que ela nem sabia que ela poderia escrever, na verdade. A segunda serendipidade que acontece previamente à escrita do livro é que, chegando na Bahia, ela foi conhecer a ilha de Taparica e se apaixonou pela ilha. Ela encontrou uma série de peculiaridades daquele lugar que fizeram com que ela gostasse muito dali, né? Uhum. Então, ela caminhava por aquele lugar, ela tentou encontrar uma casa, ela encontrou essa casa, ela encontrou uma árvore, que ela também fala muito dessa árvore, né? No sentido romântico mesmo, que essa árvore representa lá naquela ilha. E também ela encontrou algumas pessoas. Um dia ela foi numa igreja e tinha uma menininha lá. E sua mãe, elas estavam limpando a igreja e ela estava fotografando e tal. E a menininha pediu para ela tirar uma foto. E aí ela tirou a foto dessa criança e depois ela resolveu que depois ela entregaria essa foto e ficou conversando ali com aquelas pessoas. Foi para casa, os dias se passaram, até que um dia a casa dela foi assaltada, lá na ilha de Taparica. E ela simplesmente não conseguiu lidar muito bem com aquilo e ela resolveu que não dava para viver porque ela não se sentia segura. Ela já estava Uhum. escrevendo algumas páginas, né, de um livro, de um romance. Então ela foi para Salvador, né, se mudar para Salvador, ela se mudou para poder morar na capital de volta. E um belo dia ela encontrou as fotos que ela tinha revelado daquela menina, né? E ela resolveu que ela deveria entregar aquelas fotos, e já que ela ia embora de Salvador, porque ela também decidiu que não ia ficar mais em Salvador, porque ela tinha se enveredado por uma história que aconteceu lá em São Luís do Maranhão. Então ela resolveu que ela ia embora, e antes de ir embora, ela resolveu que ela ia voltar na ilha de Itaparica para entregar aquelas fotos à criança, à mãe, e depois para rever o pessoal que ela tinha conhecido lá, e depois ela iria embora. Quando ela chega na ilha de Itaparica de volta, com as fotos reveladas, ela vai procurar a mãe e a criança para entregar aquelas fotos e ela entra em várias ruas, ela vai em vários lugares e ela
em determinado momento pergunta para algumas pessoas onde é que elas estão, que aquelas pessoas, aquela mulher morava, e ela encontra uma casa bem humilde, e ela encontra a menininha, encontra a mãe, e diz que veio trazer as fotos reveladas. Então, aquela mulher convida para que ela se sente, que ela entre, que ela tome um café. E nesse tomar de café, ela olhou, tinha um centro na sala. E nesse centro, abaixo, tinha um monte de revista, algumas páginas, alguns livros, né? E ela disse que pensou que ficou muito feliz que naquele lugar tinha alguém que gostava muito de ler, né? E ela se sentiu muito bem com isso, ela ficou muito feliz com isso. E aí ela falou, né? Ela, poxa, aqui tem alguém que gosta muito de ler. Aí a dona da casa falou que não era bem isso, né? Era que aquela pilha de papéis estava segurando o vidro do centro da mesa para que não caísse. E enquanto o café não vinha, ela percebeu que tinha umas folhas rascunhadas e aí ela perguntou, né, o que era e eram desenhos do filho daquela mulher, um menino chamado Gerson, que pegou aquelas folhas e estava riscando no fundo. E ela pegou e quando ela virou, tinha uns escritos. E ela disse: que escritos são esses? E a mãe do menino falou: olha, nossa filha que lê muito, não soube ler o que é isso. Acho que não é em português, não é em nossa língua. E a Ana Maria fala que é sim a nossa língua, só que é em português muito antigo. E esse português antigo tinha muita coisa escondida ali, tinha muita coisa ali por trás. Então a Ana Maria começou a verificar aqueles papéis todos, a pegar na mão do menino, a pegar aqueles outros papéis que estavam embaixo do centro da mesa e observou que ali tinha uma grande história. Então ela pediu aqueles papéis para aquela mulher, para aquele menino, com a promessa de trazer outros papéis limpos para que, né, o Gerson pudesse riscar à frente e atrás e lápis de cor. E ela pegou aqueles papéis e levou, porque ela disse que ali tinha uma grande história. E tinha mesmo, né? É por isso que hoje a gente tem esse livro nas mãos. E essa foi a grande e segunda serendipidade que aconteceu na vida da Ana Maria, que esqueceu daquelas fotos, revelou aquelas fotos, atravessou a Baía de Guanabara com aquelas fotos, foi até a ilha de Taparica entregar aquelas fotos e encontrou aqueles papéis que tinham uma história, com algumas lacunas, mas que ela conseguiu resgatar a maior parte delas, né? E trazer um defeito de cor para que nós pudéssemos ter acesso a essa parte da história também, que, como a Liliane falou, está sendo, de certa forma, apagada. O importante da serendipidade para a construção do livro é tão importante quanto o conceito de serendipidade na vida da personagem principal desse livro. O quanto as serendipidades envolveram a Ana Maria para que ela chegasse até a vida de uma mulher que teve a vida ilustrada por serendipidades, né? O quanto a vida da Kendé, que é a personagem principal do livro, foi tomada por serendipidades. E é com base nisso que a gente vai tratar de alguns eventos que aconteceram na vida de Kendé que fizeram com que, até agora, onde a gente leu, né, ela tivesse passado por alguns momentos. É claro que nós não vamos falar desses momentos, porque a gente prometeu não dar spoiler, nem spoiler, né? Mas que a gente precisa saber sobre que temáticas, né? Sobre que aspectos dessa vida dessa menina tão jovem, tão nova, tão pequenininha, teve que passar. E aí a gente pode falar um pouquinho, trazer alguns elementos da sinopse, caso alguém não conheça, né, Fernanda? Então, acho que vale a pena dar uma pincelada, né? Uma retomada. Com certeza.
a história, ela trata da Querindé, que é uma menina, no início da história, né? Ela é uma menina que tem 7, 8 anos e que vive numa região quase no litoral, pertinho do litoral do Benin, e, e vive com a sua família, né? Lá na sua cidade, né? Não é cidade, não se pode dizer cidade, cidade não é a palavra, né? Não estamos falando de zona urbana, né? Mas enfim, ela nasceu em 1870, tá? E aí ela vive com a sua avó, com a sua mãe, com o seu irmão mais velho, com a sua irmã gêmea. Ela tem uma irmã gêmea, né? E aí o livro começa assim. Eu vou só citar a cena inaugural, assim, né? Começa assim. Ela fala um pouco na mãe, né? Como é que a mãe ganha a vida. A gente descobre, né? Que ela tem uma irmã gêmea. E aí a família está em casa e surgem alguns homens que cercam, né? Cercam ali a casa, cercam o local, o terreno, e estes homens são violentos. E estes homens violentam, estupram a mãe dela, né? E em decorrência do estupro, desse ato violento, a mãe é assassinada, o irmão mais velho é assassinado, o irmão mais velho que ainda é criança, que é um menino, não se sabe a idade que ele tem, mas ele ainda é criança, né? Ela, a irmã e a avó presenciam, né? Tanto o estupro quanto o assassinato dos dois, né? E esta cena é a cena inicial, né? A cena inaugural do livro. Então a gente tem ali uma menina pequena, as duas, né? Mas como o ponto de vista é dela, né? Vou falar assim Sim. porque o ponto de vista é dela. A gente tem ali uma menina muito pequena presenciando uma situação de violência extrema, uma situação de violência que ela não consegue compreender, né? Então aí eu e Fernanda pontuamos, não é, alguns aspectos que a gente queria abordar hoje nessa live, né? Que a gente quer abordar nessa live. E aí a gente traz então uma dessas questões, né? Então toda essa situação, todo esse nosso passado, esse nosso histórico de escravidão, ele é marcado por inúmeras situações, né, por uma grande variedade, diversidade de situações violentas que não dizem respeito só aos adultos, né, que invadem a esfera da criança, né, o mundo da criança, de maneira abrupta, de maneira muito, muito forte, de uma maneira tão forte que, por vezes, a criança nem entende que aquilo é uma violência, né? Até nós debatemos no grupo, né, Fernanda, no nosso Sim. primeiro debate, assim, o quanto, de certa forma, essa falta de compreensão, essa falta de percepção de que aquilo era um ato violento, de certa maneira não protegia, entre aspas, né? Não protegia de alguma maneira, porque ela não estava entendendo o que estava sendo feito com a mãe dela, né? Exatamente. Né? Nem Ainda nem que com a mãe dela, nem com ninguém. Ela não conseguia compreender. A inocência era tão grande que faltava palavra
para elaborar aquilo que ela sim, estava passando naquele momento, né? Então ela exatamente. É, né? E não só palavra, mas repertório de vida, né? Repertório de vida para entender o que estava acontecendo, né? E aí, dali para frente, né? A gente tem o desenrolar da trajetória dessa menina, que depois vai ser escravizada, que isso não vai ser spoiler, porque é a decorrência necessária para que a história aconteça, né? Vai ser escravizada, vai ser trazida para o Brasil num navio negreiro, né? E a gente vai ter, então, nas 952 páginas, toda a história da vida desta menina que vai se tornar mulher, né? E aí a gente tem, assim, desculpa que eu bati aqui. A gente tem todo tipo de, como eu disse antes, assim, todo tipo de maldade, todo tipo de maldades, assim, para a nossa realidade de hoje, impensáveis, né? Ou, impensável. ou dentro da nossa bolha, talvez, assim, né? Dentro da nossa bolha, assim, Na verdade, impensáveis. na verdade, eu acho que a gente não consegue, junto com a quem ideia, alcançar o nível de maldade, né, que era possível, porque não faz parte da nossa história, não faz parte da nossa vida compreender Uhum, coisas tão ruins. Na verdade, assim, a gente não vai dar spoiler, não vai contar nada aqui, mas uhum, por mais que a gente acabasse falando qualquer coisa nesse sentido, não não prejudica em nada a intensidade com que o livro nos conta a trajetória dela, na verdade mesmo. uhum, Né? Você falou da inocência, né? E eu quero falar também que, além da inocência de não entender o que se passava e o que estava acontecendo, era roubado também a possibilidade do luto, porque como uhum, não se conversava sobre isso, o luto ele não acontecia, né? Eu acho que foi uhum, um outro ponto muito importante a ser tratado. E agregado a isso, porque eu acho que o luto é um processo também religioso para muitas culturas e para muitas pessoas ainda hoje, falar desse outro aspecto, que é a religiosidade no livro, né? uhum, O quanto a questão religiosa é forte para todos aquelas pessoas que foram trazidas desse, desse condado, né? Esse pequeno lugar chamado Benin, para o Brasil, né? Que é justamente aquela rota, uma das rotas da escravidão para o Brasil. A religiosidade era muito forte para aquelas pessoas. Eu acredito que seja um dos sustentáculos para aqueles 4 séculos de sofrimento sem, sem pausas, né? Foram 4 séculos de escravidão, 4 séculos de pessoas sofrendo e se apegando a deuses, a orixás, a entidades, e sendo massacradas, tendo que esconder a sua religiosidade, tendo que esconder seus santos, as suas crenças, porque foram obrigadas a serem uhum, rebatizadas e a seguirem por uma religião que eles não conheciam, né? uhum, Então, eu acredito que a religiosidade, ao mesmo tempo em que ela é muito forte na travessia e naquela vida na África, ela também está muito presente na vida daquele povo, naquele momento, né? Para suportar de alguma forma todas aquelas adversidade não é a palavra, mas todas aquelas atrocidades, aí sim é a palavra, provocadas pelos portugueses que aqui habitavam na época, né? Porque a gente sabe que uhum, nessa época a classe que explorava era de origem portuguesa ou o uhum, próprio português. uhum.
O próximo aspecto é a importância da escrita e da leitura, né? Exato. Então, então nós vamos ver assim que essa protagonista, uma das serendipidades que vai acontecer com ela é que ela vai ter a oportunidade de aprender a ler e a escrever, né? Que não vai ser propriamente uma oportunidade concedida a ela, mas ela vai, mesmo assim, aproveitar, né? Sendo uma criança, uma jovem bastante inteligente, ela vai, apesar de todas as adversidades, ela vai conseguir aprender a ler e a escrever. E ela vai aprender a ler e a escrever, curiosamente, a partir de um professor que é um outro escravo, né? E que é um outro escravo que foi chamado para dar aulas. Então, também a gente tem aí uma quebra de digamos, de um estereótipo, né? Sim. Que é o estereótipo do escravo. Que função o escravo tinha, né? Era cortar cana, era carregar peso, era carregar sacos na cabeça, né? É o escravo animalizado, né? Desumanizado. Com isso, não estou dizendo que não fossem desumanizados. Sim. Com isso, não estou dizendo que não fossem. A meu ver, o objetivo era desumanizar, né? Mas havia aqueles, e aí está o valor da pesquisa, né? O valor da pesquisa histórica, historiográfica, o valor da pesquisa está em descobrir que havia aqueles que eram cultos o suficiente para se tornarem professores, apesar de continuarem sendo escravos, né? E aí, a Querindé tem a oportunidade de aprender a ler e a escrever. Isso faz muita diferença, muita diferença. Quando nós fizemos o nosso debate de grupo, da nossa leitura coletiva, eu tive a oportunidade de dar um testemunho. Há uns anos, não lembro quantos anos, eu fui a um congresso no Paraná, e nesse congresso nós tínhamos direito a fazer um mini curso. E eu sou assim meio maluquinha, assim, né? Eu fui fazer um mini curso que não era da minha área. Quis Fora da fazer, né? casinha. Isso, né? Fazer um mini curso que não fosse da minha área. Aí, porque da minha área eu já estudo por conta minha, quero ler alguma coisa e ver alguma coisa diferente, né? Aí Claro. fui lá, me inscrevi num mini curso que era sobre estratégias de alfabetização de negros pós a Lei Áurea. Algo assim. O título era parecido com isso, não exatamente esse, mas parecido com isso. Lá vou eu para o mini curso. Achei interessante, vou ver o que que é. Chego lá e descubro, porque eu não sabia, eu não tinha essas informações. Quando foi proclamada a libertação dos escravos, né? Foi decretada a libertação dos escravos, ao mesmo tempo em que os escravos foram libertos, foi decretada a seguinte lei: os escravos estão proibidos de estudar. Estão proibidos de estudar. E os brancos estão proibidos de ajudar os negros a estudar de qualquer forma. Não pode ensinar, não pode dar infraestrutura, não pode ajudar de qualquer forma. O branco que for pego ajudando um negro a estudar será punido. Aí eu não me lembro mais a especificidade da lei, entendeu? Como seria punido, já não lembro mais. Mas o ponto de partida do minicurso era este. Bom, dada esta lei, como foi então, quais foram as estratégias
desenvolvidas pela população negra e branca, de modo a burlar esta lei, né? Este era um curso oferecido em parceria, curso de História e curso de Letras, né? Né? Como é que os negros tentavam se alfabetizar por conta própria e como alguns brancos tentavam ajudar nesse sentido, certo? Aqui eu não vou ficar entrando em detalhes, porque a gente não tem muito tempo. Eu poderia falar, poderia dizer tudo que eu aprendi nesse, né, nesse mini curso. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas são retiradas do seu local de origem, né? São trazidas nas condições em que foram trazidas. Aí eu estou dizendo implicitamente, leiam um livro, leiam um livro, leiam um livro para descobrir as condições nas quais elas foram trazidas, gente, né? Por favor, Né? Aí eu imploro, leia um livro. leiam o livro. Aí elas são, assim, o trabalho delas é utilizado, para não dizer explorado, né? O trabalho delas é explorado por muito tempo. E aí, quando elas recebem a liberdade, elas são impedidas de estudar. Elas não podem progredir na vida. Elas são simplesmente, abrem-se os portões e disse, podem ir embora daqui. Vão embora daqui. Mas progredir de vida vocês não podem. Vocês estão impedidos de progredir na vida. Não é? É E exatamente aí, isso, sabe? hoje, assim, hoje há muitas pessoas que se posicionam contra cotas. Não vamos entrar nesse debate. Há muitas pessoas que se posicionam contra cotas. Mas eu quero crer que muitas pessoas que se posicionam contra cotas são pessoas que não detêm esse tipo de informação. Quando se fala em dívida histórica, é desse tipo de coisa que se está falando. É Exatamente. desse tipo de coisa. As pessoas foram impedidas de progredir de vida lá no início. Elas estavam de braços atados, E né? é isso mesmo, Lili. A Franciele, que está aqui com a gente, ela escreveu exatamente isso que, quando a gente discutiu, né, ela falou, com tudo isso, as pessoas ainda questionam a existência das cotas hoje. Né? Mas eu também concordo com você, Lili, porque só pode ser realmente falta de conhecimento. Né? Uhum. E aliado a essa falta de conhecimento, eu acho que muitos, e eu falo, nós fomos considerar negra, de descendência negra, de ancestralidade negra, de não conseguir compreender por que isso acontece, tanto por não ter conhecimento e por não ter ninguém à frente que explicasse isso. Né? Uhum. Então, como eu não tenho um parâmetro, como eu não tenho alguém lá na frente, como eu não tenho alguém para me espelhar, então eu fico órfã, né? Eu fico órfã de conhecimento, eu fico órfã de saber. Uhum. E isso eu trago um outro conceito, né, que está muito claro no livro, que é a falta de representatividade, né? Uhum. Né? Por muito tempo, acreditar que o cabelo liso era um cabelo padrão e que era um meio padrão de ser. Quem escreveu a história da escravidão não foram negros, foi quem estava do outro lado, né? Né? Uhum. Os nossos desenhos animados, as nossas histórias infantis, né? A representatividade que não tem para nós é a mesma representatividade que foi retirada da vida do povo que foi escravizado, aqueles negros que foram todos escravizados, como você disse, né? Trazidos da sua casa, do seu lugar, do seu país, sem direito à escolha, sem direito a opções, apenas servindo como mão de obra escravizada da pior forma possível, desumanizada e tratados como selvagens da pior forma possível e com a pior conotação possível. Né? Então, Uhum. essa falta de representatividade, eu acredito que ela esteja sendo encerrada
E por isso, mais uma vez, vocês vão dormir e vocês vão ouvir essa voz na cabeça de vocês. Leiam um defeito de cor. Uhum. Só isso. O próprio título do livro, né, Fernanda? O título do livro, Exatamente. o que é um defeito de cor? Havia um decreto que determinava, um decreto pós-Lei Áurea, né? Um decreto que determinava o seguinte: para que um afrodescendente pudesse assumir um cargo burocrático ou eclesiástico, ele precisava declarar-se branco, né? Então, ele precisava, de certa maneira, assim, suprir, posso dizer suprir, através da sua declaração? Será que suprir é a palavra, Acho Fernanda? que não. Acho que não. Só se fosse suprir Corrigir? uma necessidade. Corrigir Não, o seu acho que. defeito de cor? Corrigir? Corrigir através da sua declaração de que é branco. Era como se fosse uma Corrigir, correção mesmo. Era né? corrigir. Corrigir através da sua declaração. Não, eu não sou negro, eu sou, ou não sou descendente, eu não sou, Não, né? não era isso. Não era só isso. Era um pedido de desculpas por ter nascido naquela cor. Ah, sim, Vai certo. além. Vai Vai além. ali. Vai além. Né? Pior, né? Era um pedido de desculpas explícito porque você tinha nascido com aquela cor daquele Humilhante, né? jeito. Porque você era negro, porque você era mulato. Né? Uhum. Era uma espécie de correção por uma coisa que não tem correção. Você não pede desculpa porque você nasce Uhum. negro, sabe? Sim, por aquilo que se E, é. e a lei de um defeito de cor dizia exatamente isso, né? Como você Uhum. estava explicando. Você quer exercer esse cargo importante, então o que que você faz? Olha, eu quero exercer, eu tenho condições de exercer, como muitos negros, como o Fatumbi, né, que é esse professor lá da história, Uhum. que tinham um conhecimento inato, que eram bons, né, em algo mais específico, eles pediam desculpas por isso, porque eles nasceram negros. Era isso, era um pedido de desculpa explícito por isso. Uhum. E é Uhum. isso. Lili, a gente está chegando a 1 hora, você acredita? Tá bom, né? Não, não tá bom. Tá Não tá bom. bom porque a gente ainda queria falar muito mais coisas, mas antes que essa Uhum. live se encerre e a gente continue tratando aqui dessas temáticas, eu gostaria de anunciar Sim. que a gente vai ter mais lives e assim, em projeção infinita. E a próxima live é dia 22 de março, às 8 horas, com uma convidada muito especial, que é a nossa querida Jalusa, que está aqui assistindo a gente. E a Jalusa vai trazer muitas outras serendipidades, digamos assim, que é literaturas relacionadas com a temática de um defeito de cor, né? Então, assim, vamos nos preparar já para essa próxima live, já sabendo do que a gente vai trabalhar lá nesse dia. Eu já estou ansiosa, porque a Jalonza já está cheia de livrinhos separados para a gente fazer essas relações e conto com a participação de todos vocês, viu, gente? Acho que É está isso aí. acabando. Você tá aqui, né? Eu pensei que você já Tô tinha saído. aqui, tô aqui. Mas E então, é isso. vamos encerrar então, Fernanda. Então, acho que é o momento de agradecer, né? Isso. Agradecer pela oportunidade, agradecer pela leitura, pelas trocas, pelos estudos, porque é uma leitura que nos leva a estudar, nos leva a repensar, a aprender,
né? A se reposicionar no mundo, gente, né? Verdade, Nós vamos sair outras, né? com certeza. Então, assim, só agradecer. E vamos, né? No mínimo até julho, né, No Fernanda? mínimo até julho, porque o que a gente já aprendeu até hoje, né? É, durante esse período de início, a gente já tratou sobre, a gente já aprendeu várias coisas sobre cultura iorubá, a gente já aprendeu sobre a rota da escravidão, vindo do lado de Benin, né? A cidade de Uhum, Ourá, a gente aprendeu sobre os quilombos, né? E de como os negros começaram a se rebelar com com essa criação dos quilombos, né? Que era uma forma de se libertar daquele processo todo. Foi assim que eles começaram a sair daquela vida tão uhum. difícil. E a liberdade começa ali, mas eu creio que ainda não se concluiu. É, a Aí. gente aprendeu sobre um defeito de cor, que eu acho que um dos maiores aprendizados, né, começa nesse título, sobre as serendipidades. E, já, Uhum. e Liliane, eu é que quero agradecer pela oportunidade de ter você aqui discutindo comigo essa noite sobre esse livro tão maravilhoso, essa temática tão incrível que está assim crescendo no nosso coração e que tem nos transformado dia a dia, não é verdade? Uhum. Uhum. E que bom que a distância não nos impediu, não é verdade? Uhum. De estar aqui essa noite discutindo e tendo acesso a esse tipo de conteúdo, aproveitando o nosso tempo da melhor forma possível para conhecer sobre a cultura negra, sobre a história negra, partindo da vida do negro. Acho que Isso esse é o aí. mais importante, né? Muito Isso aí. obrigada. Eu não Muito tenho obrigada, palavras para querida. agradecer. Isso aí. Um beijão. Beijão, gente. Boa noite.